Ouvir a Justiça de hoje está de volta com o tema Crimes Praticados por Intolerância. Nossos convidados, o juiz Leopoldo Mameluque, da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e titular da 10ª Vara Criminal de Belo Horizonte. E o advogado criminalista Odilon Pereira Souza, diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. A história registra os crimes de ódio desde centenas de anos e até hoje. Exemplos: perseguição dos romanos contra os cristãos, solução final de Hitler contra os judeus, ciganos e homossexuais, limpeza étnica na Bósnia, genocídio em Ruanda, apartheid na África do Sul. Nos Estados Unidos, por exemplo, dizimação de índios na conquista do Oeste, discriminação entre brancos e negros, linchamento de negros pela Ku Klux Klan, discriminação contra latinos. E no Brasil, doutor Leopoldo, qual crime de ódio lidera, o racismo ou a homofobia? Pela estatística, a homofobia está maior que o racismo, né? Essa que nós vimos. Agora, veja bem, nós temos na nossa Constituição só há duas modalidades lá de crimes considerados imprescritíveis. Uma é o racismo e a outra é o movimento de grupos armados contra a ordem nacional. O racismo, ele foi disciplinado numa lei própria. E, na época, a questão da homofobia, dessa questão dos direitos dos idosos, respeito aos deficientes, isso ainda não tinha sido tratado. Então, hoje há um projeto de lei no Congresso, acho que 122/06, que está adequando esta lei que trata do racismo para contemplar também agregar esse conceito aí não só de homofobia, que também esse conceito ele pode ser a intolerância também com a opção sexual da pessoa, é uma outra forma também de discriminação, né? No Brasil, as leis sobre crimes de ódio enfocam principalmente o racismo e a injúria racial. São parecidos, mas o processo é diferente. Gostaria que o senhor explicasse, doutor Odilon, essa diferença. A diferença é mínima. Na verdade, eles se comunicam, se entrelaçam. Mas o essencial é colocar da seguinte maneira: leis não resolvem o problema. O homossexualismo é quase uma doença ser contra o homossexual. Porque o homossexual é um problema dele. Eu acho até que isso tem alguns envolvimentos psiquiátricos, porque o repúdio ao homossexual não tem o menor sentido. A vida é dele, ele faz dela o uso que bem entender. Ele procederá como entender. A sua, eu não diria opção, a sua condição sexual não influi no comportamento dele. São geralmente pessoas inteligentes, brilhantes, esforçadas. Então não há sentido trazer a aplicação de uma lei penal, que é uma pena mínima que geralmente não vai para a cadeia, é uma pena de 1 a 3 anos, que historicamente não se manda para a prisão. Então eu acho o seguinte: não é preciso de leis para resolver esse problema. O que foi colocado aqui muito bem, o caso de Hitler. Esse foi quando se tentou o extermínio de judeus, a humanidade acordou para esta realidade, que nós não podemos consentir em preconceito de raça, de crença, de ideologia, de princípio nenhum. Cada um de nós somos diferentes, para o bem e para o mal. E não há mal nenhum no jeito de ser homossexual. Juiz Leopoldo, o senhor estava falando há pouco sobre a Lei 7.716, né, de 89, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Essa lei está sendo efetivamente aplicada no Brasil? Com certeza. Claro. É uma lei apropriada, né? E, como bem dito aqui pelo nobre doutor Odilon, que é um grande representante aí da classe dos advogados, eu tive orgulho de pertencer, com muita honra, e aprendi muita coisa ali. Ela trata dessa questão, porque nós temos, como bem dito pelo doutor Odilon, a injúria real, a injúria racial, que é quando a pessoa é destratada por conotação de raça, né? E o racismo também prevê, tanto que a pena é a mesma. É a mesma. A mesma pena. Agora, quando vê essa questão dessa discriminação contra o homossexual,
contra a opção, que também há discriminação, não só contra o homossexual, mas tem os bissexuais, os assexuais. Assexuais, tudo. Então, pelo que nós estamos vendo, eu também sou contra a edição de leis a todo momento e a toda hora, mas talvez a única coisa que eu divido um pouquinho do Dr. Odilon é que eu acho que talvez um pequeno ajuste na lei de racismo, não para aumentar a pena, certo. Isso não vai resolver o problema, mas para adequar até alguns termos lá mal colocados. Por exemplo, ela fala de preconceito. O preconceito ainda não exteriorizou, então tem que falar de discriminação. Discriminação, né? Ela fala de discriminação no corpo, mas lá no preâmbulo ela fala, essa lei trata do preconceito. Então, preconceito é uma coisa que está no íntimo da pessoa, e a discriminação é quando ela exterioriza. O que leva as pessoas a praticarem este tipo de crime? Quem responde é o psicólogo forense Felipe Lattanzio, que é mestre em teoria psicanalítica. Do ponto de vista do grupo, toda vez que um grupo forma, né, uma sociedade se forma, ela se forma excluindo os diferentes, né, vamos dizer assim. Ela se forma supervalorizando as características de si, desse grupo, né, e desvalorizando o grupo oposto. Então, essa diferença entre grupos, né, ela vai sempre acontecer. Do ponto de vista individual, a gente pode pensar que esse tipo de crimes, com essa violência, né, eles são causados por pessoas que, ao mesmo tempo que são muito narcisistas, né, no sentido que tem uma noção muito clara de que, né, que a sua formação, né, o seu tipo de personalidade, os seus valores, etc., são melhores do que o do outro, né, são pessoas que têm uma identidade frágil, né, pessoas as quais o outro representa uma ameaça para a própria identidade, né? Doutor Odilon, um comentário do senhor sobre a fala do psicólogo forense. Eu acho que ele está inteiramente com a razão. A colocação dele é perfeita. Porque, na verdade, em que é que afeta um cidadão o fato de outro ser diferente? Seja sexualmente, seja intelectualmente. Na verdade, nós todos somos diferentes uns dos outros, com as limitações, com as diferenças parciais, mas somos todos diferentes. Então, o que eu tenho que fazer, na minha concepção, na minha ótica, é entender que o outro tem direito de ser diferente. O bissexual é uma opção dele. Se ele está satisfeito... Eu acho que a grande luta que o homem tem que travar na vida é para ser feliz. Desde que ele seja feliz com aquela opção, está absolutamente em sintonia com o que eu desejo para toda a humanidade. O Via Justiça faz mais um intervalo e volta em seguida com o bloco final do programa.